Exercício 34. De todos os cilindros com uma mesma área de superfície A, qual é o que possui o maior volume? Esse é uma espécie de problema inverso em relação aos últimos que resolvemos, certo? Aqui está sendo apresentada uma família de cilindros que tem em comum a mesma área de superfície, mas o que se pede é qual é o cilindro que possui o maior volume. Certo? Então, aqui, ó, neste problema, a área de superfície, que é 2πr2 mais 2πrh, é constante. Então, o A é constante. Certo? Ó, de todos os cilindros com uma mesma área de superfície A. Então, o A é constante nessa família de cilindros. Daí nós podemos expressar o H em função do R. Resolvendo aqui essa igualdade para H. Então, nós temos H igual a A menos 2πr2 dividido por 2πr. E podemos reescrever como A sobre 2πr menos 2π por 2π dá 1, R2 por R dá R. Certo? Então, aqui está o H expresso em função de R. Com isso, nós temos que o volume do cilindro, que é a área da base, πr2 vezes a altura, fica substituindo aqui H por esta expressão aqui. Ó. Fica πr2 vezes A sobre 2πr menos R, que fica πr2 vezes A sobre 2πr, cancela aqui π com π, R2 por R dá R, então fica A sobre 2 R, certo? Menos πr2 vezes R, então menos πr3. Então aqui está o volume em função do raio do cilindro, para os cilindros que pertencem a essa família, certo? Que é que eles têm em comum uma mesma área de superfície A. Então A é constante. Queremos saber dos cilindros que pertencem a essa família qual é o que possui o maior volume. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esta equação aqui, ó. dV dr igual a zero. Esta equação para R. Então vamos lá. dV dr igual a zero implica que A sobre 2 menos 3πr2 é igual a zero. E, portanto, R é igual a... Vamos ficar com 3πr2 igual a A sobre 2. O R vai ficar raiz de A sobre 6π. O que foi que nós acabamos de encontrar? Veja, nós partimos dessa igualdade, que tem sido sempre o caso, né? Esse tipo de igualdade aqui, quando nos problemas de otimização que temos enfrentado, certo? E essa igualdade constitui uma equação para R e encontramos como solução um único valor de R em todo o domínio dessa função. O domínio dessa função é o conjunto dos reais não negativos, certo? Aliás, desculpe, o conjunto dos reais positivos, porque R também não faz sentido o R ser igual a zero. Então, o conjunto dos reais positivos. Nesse conjunto, esta equação só é satisfeita para o único valor de R, que é este valor aqui. Como essa é uma função bem comportada,
termos obtido para esta equação um único valor de R, nos leva a concluir que se trata ou de um ponto de mínimo local, ou de um ponto de máximo local, ou de um ponto de inflexão. Como é que a gente sabe distinguir? Bom, o próximo teste é nós calcularmos a derivada segunda. De V em relação a R. Então ficamos com ddr de dV/dr. Só que dV/dr é A sobre 2 menos 3π R2. E aí, derivando essa função aqui, nós obtemos menos 6πr, que obviamente é negativo para todo R maior que zero. Então veja, temos uma função de R para R maior que zero. Esta função possui derivada nula para o único valor de R, e a derivada segunda, ela é sempre negativa, e é claro, em particular também para esse valor de R. Pelo que nós estudamos na seção a qual pertence esse exercício, o que é que nós podemos concluir com certeza? Que esta função possui um ponto de máximo local, que é também um ponto de máximo global. Então, qual é a conclusão? De todos os cilindros com a mesma área de superfície A, qual é o que possui o maior volume? O cilindro que possui maior volume é aquele cujo raio é R igual a raiz de A sobre 6π. Só que é interessante a gente obter uma relação entre o raio e a altura deste cilindro, certo? Como é que a gente faz isso? É só expressar aqui H como, aliás, A como 2πr2 mais 2πrh. Vamos já elevar ambos os membros aqui ao quadrado e multiplicar por 6π. Ficamos com 6πr2 é igual a A, que é igual a 2πr2, né? Está aqui, ó, mais 2πrh. Daí nós temos 6πr2 menos 2πr2 dá 4πr2. Isso é igual a 2πrh. Vamos dividir ambos os membros por π, por 2, aqui fica 2, aqui fica 1, por r, aqui fica r, aqui fica 1. E aí nós temos que, para este cilindro de maior volume, dentro dos cilindros dessa família, H é igual a 2R. Ou seja, a altura é igual ao diâmetro, que é a solução que nós encontramos para o problema anterior, certo? Que nós resolvemos em diferentes versões. De todos os cilindros com o mesmo volume V, qual é o que possui a menor área de superfície? É o mesmo cilindro dentro de uma família de cilindros de mesma área de superfície que possui o maior volume.